Olá, muito boa tarde. Reforçar a prevenção e acabar com o encobrimento de casos de abuso de menores por parte de membros do clero. O tema motiva uma reunião no Vaticano com os presidentes das conferências episcopais de todo o mundo, onde todos os cidadãos se devem também comprometer. E é esse ponto de partida para a apresentação da liturgia de domingo que propomos neste programa em cada sexta-feira, hoje contando com a presença do Padre Nélio Pita, pároco em São Tomás de Aquino, em Lisboa, e o Padre José Maria Brita, diretor do portal .sj da Companhia de Jesus. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Já lá vamos à análise dos textos da Bíblia que são lidos nas missas de domingo, mas não passámos ao lado do tema destes dias e desta cimeira que decorre no Vaticano, começando por referir o que foi feito ou o que está a ser feito na Companhia de Jesus com este sistema de proteção e cuidado de menores e adultos vulneráveis. Que projeto é este? Que plano é este da Companhia de Jesus? Este projeto surgiu na sequência dos pedidos sendo feitos quer pelo Papa, quer também pela própria Companhia de Jesus, de gerar processos que fossem processos positivos de proteção e cuidado. Perceber como é que, também avaliando tudo aquilo que já se fazia para acolher, para cuidar das pessoas sobre as quais temos responsabilidade, mas como é que esses processos poderiam ser também melhorados e aprofundados, criando mecanismos que gerassem também relações de confiança e que as pessoas se sentissem que haveria alguma coisa que precisava de ser melhorada ou eventualmente alguma coisa que não tinha corrido tão bem, perceber que dentro da própria instituição havia ambientes também seguros que de algum modo as podiam acompanhar e as podiam proteger. Então, criou-se este sistema de proteção e cuidado, para a qual se reuniu uma equipa de especialistas, desde psicólogas a juristas, pessoas também já com experiência de trabalho nas comissões de proteção de menores, que desenvolveram um processo e que depois deram formação a pessoas de todas as obras da Companhia de Jesus. Passaram em colégios? Colégios, pessoas ligadas a movimentos de campos de férias, paróquias também que estão ligadas à Companhia de Jesus, nas quais a Companhia de Jesus tem a responsabilidade, naturalmente aqui sempre em articulação com as dioceses, e agora este processo já na sua primeira fase de implementação e naturalmente terá sempre que ir sendo avaliado para que se perceba se há alguma melhoria, algum ajuste que possamos fazer, de forma a que ele possa gerar estes ambientes de proteção e cuidado que é a nossa intenção. Surge no âmbito de casos de abuso sexual por parte de membros do clero sobre menores, não é? Um problema que se foi agravando e que motiva esta cimeira no Vaticano. Está em causa, de facto, um combate a tolerância zero, como afirma o Papa, enfim, o reunir todas as forças, todas as estratégias para que a credibilidade volte aos membros do clero no que diz respeito a este tema? A tolerância zero, criar ambientes que possam ser de confiança e também gerar dentro da própria Igreja, e aí desde qualquer fiel até à pessoa com maior responsabilidade do ponto de vista da hierarquia da Igreja, uma consciência também do que é que significa passar por uma experiência de sofrimento como possa ser a experiência de um abuso, e por isso também gerar muito esta consciência. Não é certamente por acaso que este encontro em Roma começará por uma catequese em que justamente se exporá os bispos presentes às experiências das vítimas, para que possam também gerar uma relação de empatia que os faça perceber exatamente o que é que isso significa para uma pessoa passar por uma experiência dessas. Portanto, gerar também essa responsabilidade, essa consciência na própria Igreja, no seu todo, do que é que significa passar por uma situação de abuso. E, ao mesmo tempo, lado está a cultura do encobrimento que foi pairando. E depois também, naturalmente, perceber porque é que a situação do encobrimento pode ser tão preocupante. Não só como proteção das vítimas é importante que se contraria essa cultura de encobrimento, mas também esta cultura de encobrimento é importante para que nós percebamos como acompanhar as pessoas que, tendo cometido esses abusos, mesmo já depois de terem cumprido as suas penas, terem sido penalizadas, como é que elas podem ser acompanhadas de forma a também estarmos em ambientes que sejam de facto ambientes de confiança e de proteção. O Padre Nélio Pita é sacerdote numa congregação também, né, os Vicentinos, e é psicólogo também de formação. De que forma é que olha para este tema nessas duas perspectivas, sendo padre e sendo psicólogo, que
Em primeiro pode lugar, ter que ouvir também estes casos, não é? Em primeiro lugar, Paulo, eu louvo a iniciativa de falar sobre esses assuntos, mesmo neste espaço. Acho que como família e família madura nós devemos falar sobre esse assunto. É doloroso, mas se uma família não é capaz de falar dos seus assuntos mais dolorosos, significa que os seus membros não são maduros. Nós, durante muito tempo, se calhar, tempo demais, negamos essa realidade, resolvemos essa realidade de uma forma que foi muito imatura, muito desumana. E talvez o objetivo era, tu fizeste referência há pouco, manter a credibilidade da Igreja. Para que a Igreja esconder para não afetar a credibilidade. Para que a Igreja, como outras instituições, não ficasse prejudicada. Ora, a Igreja não deve ter uma atitude defensiva. O objetivo da Igreja deve ser o cuidado dos mais fracos, dos mais pobres, E neste caso é evidente que a Igreja estava na origem do sofrimento de um conjunto considerável de homens e mulheres e por isso deve reconhecer esse erro, deve olhar para esse erro de frente, assumir a sua responsabilidade e tomar medidas, e louvo também essas medidas que estão a ser tomadas na Companhia de Jesus para que isto não volte a acontecer. Nunca mais que haja uma situação semelhante a essa. E é importante dialogar sobre isso e conseguir estratégias para evitar que isso aconteça, para que depois também não se caia no outro extremo, que é dizer que a Igreja é tudo assim, que não tem qualquer autoridade para falar sobre a matéria, que se procura quase uma mentalidade inquisitória, assar todos os padres. Eu partilho convosco, sou padre de uma paróquia e compreendo que alguns pais tenham receio, tenham medo, não verbalizam, mas de colocarem as crianças mais próximas de um sacerdote. Porque, na verdade, as pessoas estão contaminadas, estão informadas com algumas notícias e a tendência para generalizar é normal. Por isso, nós estamos a sofrer as consequências do pecado que foi ocultado durante décadas e décadas. Se trouxermos para cima da mesa, pedirmos perdão e tentarmos emendar, penso que esta situação de crise será também purificadora para a Igreja. Decorre a Cimeira no Vaticano. É importante que nas comunidades paroquiais, neste domingo, nos encontros das Eucaristias, se fale do assunto. Por exemplo, a partir das diretrizes que a Conferência Episcopal Portuguesa publicou em 2012 e de facto, isto aqui acho que é um documento também fundamental, porque desde 2012 que há diretrizes muito específicas para não promover o escondimento e para combater e julgar quem comete estes crimes. De que forma é que é possível e é necessário falar deste assunto? Enfim, eu acho que há um primeiro comprometimento também de modo muito simples na liturgia, de rezarmos por todas as vítimas, naturalmente, e termos porque isso também ajuda a criar consciência quando rezamos por alguém, também nos tornamos mais conscientes dessa situação, mas mais do que isso, acho que também que se crie nas próprias comunidades esta cultura de que todos somos responsáveis por, conhecendo situações, tendo acesso à informação, criar condições para que as vítimas possam ser acolhidas, possam ser escutadas e que se possa caminhar num sentido de justiça, né? E acho que isso é uma responsabilidade de todos os fiéis e por isso... Denunciando casos que possam conhecer. Denunciando casos que possam conhecer e encaminhando também para quem realmente pode, efetivamente, tratar esses casos de forma a que se faça justiça. Padre Nélio. Absolutamente. A tolerância zero deve ser aplicada em todas as circunstâncias, sendo certo que de uma forma responsável, isto é, não pode ser apenas uma mera suspeita, não pode ser porque não gosto do padre, porque o padre, ano passado, não me deixou ser padrinho ou madrinha, agora vou inventar esta história. Portanto, não tem nada, tem que ser de uma forma responsável, porque é um assunto muito sério para ser tratado com leveza. E por isso esta dimensão também, que já fez referência o Padre José Maria, de rezarmos juntos pelas vítimas, rezar por aqueles que foram tentados, porque não deixam de ser pessoas, e rezar para que nós tenhamos a lucidez de nunca mais voltar a cometer esse tipo de erros.
Que relação existe ou não existe entre crimes de abuso sexual sobre menores e o celibato dos sacerdotes? E vou fazer também já uma outra pergunta, porque o nosso tempo vai avançando. E a homossexualidade? Bom, vamos... Essa eu acho que é uma questão um bocadinho complexa para resolvermos assim em tão pouco tempo, mas eu acho que é importante de distinguir as coisas, não é? Muitas vezes, e isso também alguns especialistas vão dizendo, não é? Por trás da relação de abuso está também mais do que a questão eminentemente sexual, está uma questão de relação de poder, não é? E de exercício do poder. E isso claramente não tem a ver nem com o celibato, nem com a homossexualidade. E acho que é importante também termos esta questão muito, muito clara, porque também significa que vamos estar atentos aos aspectos em que também podemos ir curando o que está por trás de todos estes pecados que foram cometidos, todos estes abusos, todos estes crimes que foram cometidos. Por isso, eu acho que é muito importante fazer esta distinção, perceber o que realmente está em casa, depois também perceber qual é que é a diferença entre a pedofilia, a questão do abuso sexual. Todas essas distinções são muito importantes para que depois não cometamos simplificações que não ajudam claramente a resolver o problema, que geram muito ruído, mas que não nos ajudam ao processo de transformação, de conversão e de maior transparência de que precisamos. Absolutamente, isso são justas. Já agora dizer que eu não conheço os números, não tenho presente os números, mas se nós compararmos a taxa de casos de pedofilia entre pessoas celibatárias e pessoas que não são celibatárias, verificamos que não é propriamente uma diferença significativa. Acho que, pelo contrário, há menos sacerdotes que tenham cometido atos pedófilos do que pessoas que são heterossexuais, são homossexuais, portanto, que tenham uma sexualidade ativa. Portanto, não há propriamente uma relação de dizer, não, porque ele está reprimido, vai ter um ato desses. Não, isso acontece nas famílias, acontece no meio desportivo, hoje sabe-se, acontece noutras religiões e, portanto, era muito naif, muito simplista, muito injusto estar a fazer essa relação. E a relação com a homossexualidade? Também parece-me que é injusto. Poderíamos dizer que, evidentemente, que se há uma pessoa com um pendor homossexual e que tenha uma prática homossexual e que esteja obrigada à contenção, ele pode, evidentemente, ser incapaz de se conter e ter uma relação desta forma desapropriada. E não é por acaso que, se calhar, que uma parte dos abusados são meninos, são rapazes. Isto é, digamos, uma evidência que nos faz pensar. Agora, que haja uma relação direta, não me parece que seja assim tão clara. Enfim, é uma parafilia, é uma doença e deve ser tratada como tal também. Um transtorno. Transtorno, exatamente. E eu voltava a focar esse aspecto para que, enfim, isto não parecesse que é um problema do Papa e de alguns bispos, é um problema de todos, não é? Ao qual todos temos de estar atentos para combater essa cultura do encobrimento e ativar a cultura da prevenção. Volto também a referir estas diretrizes da Conferência Episcopal, porque acho que ajudam nessas atitudes e, sem dúvida, que a inspiração maior estará nos textos bíblicos também, não é? Nomeadamente nos que são lidos nas missas deste domingo. Nós vamos analisá-los de forma mais breve, necessariamente, desde logo o texto do Evangelho, e antes dessa análise vamos ouvir o texto que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra. E a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não o reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis. Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis. Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis.
Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem nada esperar de troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros será usada também convosco. Padre Hélio, o que é que este texto inspira até situações de pecado, como aquelas que falámos há pouco? Este é um texto, se Jesus tivesse uma perspectiva meramente humana e se procurasse constituir um grupo, uma associação com sucesso meramente mundano, não diria amai os vossos inimigos, antes pelo contrário, tenham cuidado, porque é uma estratégia que é comum nos grupos e nos países, que é precisamente diabolizar alguém para precisamente manter o grupo coeso. O que Jesus diz é amar alguém que nos persegue, que diz mal de nós. Reparem, no Antigo Testamento nós vemos que é preciso acolher o estrangeiro, dar hospedagem ao peregrino, mas Jesus vai muito mais longe. É preciso amar e isto é realmente um desafio que vai para além das nossas forças. E isto ir para além das nossas forças, é preciso que o homem também tenha uma motivação que nos ajude a superar aquilo que é a tendência meramente humana, que é meramente natural. E essa motivação, Jesus diz de uma forma bem clara, olhai para o Pai é misericordioso, Ele é bom com os ingratos, portanto, tendo o Pai do céu como referência, também os discípulos, e isto uma espécie de formação intensiva dos discípulos, e não é por acaso que este texto é lido recorrentemente nas Assembleias para que nós nos formemos nesta lógica, que é uma lógica que difere substancialmente da lógica do mundo, não nos esqueçamos daquilo que é o essencial da mensagem de Jesus. Seu comentário, Padre José Maria Brito, enfim, o ser misericordioso, o perdoar, não significa compactuar com aquilo que está mal, não é? Não, naturalmente que não. Eu gostava de qualquer forma pegar aqui num aspecto que me acho interessante. Este texto cura-nos também da tentação da vitimização. É uma das leituras possíveis. E acho que uma das tentações que nós muitas vezes temos ao modo como nos aproximamos desta situação é vitimizar-nos e sentirmos que a Igreja é que está a ser vítima de alguma coisa por haver notícias destes assuntos ou coisa assim. Então, eu acho que este texto também nos convida a não nos deixarmos entrar nessa lógica de vitimização, não é? Acho que relativamente assim ao texto, não só para este contexto daquilo que falávamos, acho que o texto tem esta coisa muito bonita da gratuidade total, não é? A fonte de tudo é a gratuidade de Deus e Deus ama a todos, independentemente da sua circunstância, e também não perdermos essa noção quando olhamos para estas situações de que falávamos. Esse é o primeiro ponto. Também o primeiro ponto de que o mal só se pode resolver com o bem, né? E nós vemos na história que muitas pessoas que sofreram injustiças foram muitas vezes elas que começaram o caminho para a reconciliação. Enfim, pensar só na figura de Nelson Mandela, não é? Que tão importante que foi num processo de reconciliação, ele que tinha sido vítima não se vitimizou e deu passos a caminho da reconciliação. E creio que este texto também nos fala dessa lógica, que é a lógica de Jesus na cruz, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E, finalmente, também aqui um aspecto que me parece interessante neste texto é o bem denuncia o mal, porque o bem ridiculariza o mal, de alguma forma, não é? Quando alguém me quer tirar a capa, eu lhe dou também a túnica e fico despido, não é? O que estou a dizer-lhe, toma consciência daquilo que estás a fazer. Não é só uma questão também, é a ideia do perdão, naturalmente, mas também a ideia de ajudar o outro a tomar consciência do mal que estou a fazer. E por isso, o bem, por um lado, parte desta gratuidade de Deus, é uma forma de responder ao mal com o bem e de iniciar um caminho de reconciliação, mas é também uma forma de denunciar a injustiça e o ridículo do mal. Temos só um minuto para cada um dos outros dois textos e ia pedir ao Padre Nelo para comentar a primeira leitura e depois o Padre José Maria Brito a segunda, a primeira do livro de Samuel. A primeira leitura remete-nos para um ambiente quase de guerra interna, em que há um líder, Saul, e há outro que está a emergir, que é David.
e acho que o autor procura, sobretudo, dizer duas coisas a propósito de David. Que ele é, digamos assim, um ungido do Senhor, o novo ungido, e por isso, apesar de de Saul ter mais força, ter um exército mais bem preparado, ele não vai conseguir derrotar David. E, por outro lado, toda a desgraça que acontece a Saul, ele vai morrer de uma forma trágica, lamentável, comete suicídio no campo de batalha, depois de ver os 3 filhos morrerem. David não é responsável. David é um homem que tem a oportunidade para eliminar de Saul e mantém-se distante. Ele não é responsável da desgraça do rei Saul. Segunda leitura, temos nós a imagem, o homem tem a imagem celeste também em si. Que promessa é esta? É a promessa que nós ouvimos dizer, não é? Também no livro do Gênesis, que o ser humano é criado à imagem de Deus. Essa imagem está presente de um modo muito claro em Jesus, não é? E essa é a imagem que deve moldar a nossa sensibilidade, o modo como sentimos, o modo como agimos, como nos aproximamos do outro. Claro, temos também em nós a marca de Adão, da autossuficiência, do fecharmos em nós próprios e naquilo que são, enfim, as nossas necessidades, querendo resolvê-las por nós próprios e à nossa maneira, não é? E não resolver à maneira de Jesus, que é a nossa verdadeira imagem, assumindo as nossas sedes também como uma forma de nos colocarmos diante de Deus, sabendo que Ele é Ele que nos pode saciar, mas também como forma de nos colocarmos ao serviço de todos aqueles que têm sede de justiça. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço-vos terem analisado estes textos da Bíblia que são lidos nas missas de domingo, no contexto dessa cimeira que decorre no Vaticano. Muito obrigado por terem estado neste programa. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Votos de uma boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.